Muito bem-vindas! Chegou o dia da nossa live Relacionamentos Difíceis. Fica por aqui que você vai perceber algumas coisas do movimento sistêmico sobre os relacionamentos difíceis. Muita gente me pediu, eu falo muita gente, é muita mesmo. Mesmo pessoas que não têm relacionamento já chegou pra mim pedindo pra eu falar sobre o que é sistêmico, que amarra uma pessoa em outra pra ela viver uma situação tão difícil que mesmo quando se separa, continua vivendo um relacionamento difícil com essa pessoa. Às vezes nem a separação livra a pessoa de um relacionamento difícil. E também outras perguntas que eu recebi sobre: Andréia, tudo é padrão? Tudo é padrão? Tudo é padrão de repetição? É isso mesmo, né? Tudo que é ruim é um padrão? A maioria é. Não tudo é um padrão, muitas coisas a gente precisa analisar como nossas escolhas de vida, mas quando a gente for analisar bem profundamente as nossas escolhas de vida, em algum lugar a gente vai encontrar um movimento sistêmico. Então, analisa as propostas que eu trago aqui para vocês, de assuntos, de temas, correções de doenças, correções em relacionamentos, movimentos financeiros também, né, que geram bastante questões internas, né? Assim, então analisa bem, porque às vezes você vai falar assim: nossa, mas parece que tudo tá ligado uma coisa com a outra, né? Porque isso é o que a gente chama de movimento sistêmico. Então, na minha abordagem, né? Minha abordagem mesmo, porque assim, foi o que resolveu bastante as coisas na minha vida, foi entender e aplicar o conhecimento sistêmico, vou falar dele, o conhecimento sistêmico para a vida, de uma forma que eu já não dependia mais de constelações familiares. Eu não ficava dependendo de fazer uma constelação para entender alguma coisa na minha vida. Porque quando você tiver essa compreensão do que é um movimento sistêmico, você vai perceber que ele se aplica sim à sua vida como um todo. Aos seus relacionamentos com os filhos, no seu trabalho, na sua saúde. Então, entender o que é sistêmico eu acho que é muito mais importante. Então, sejam todas muito bem-vindas. Eu sou a Andréia Rocha e eu ajudo mulheres a reconhecer e romper padrões familiares para nunca mais serem vítimas da própria história. Então, a melhor ferramenta que você vai ter aqui, de verdade... Travou? Me ouve agora? Dá pra ouvir minha voz? Voltou? Já tá me ouvindo também? Dá pra me ouvir? Rose, Manu, Lúcia? Já? Ótimo. Olha, Lúcia, hein? Eu coloquei o negocinho do Não Perturbe, mas agora eu coloquei lá por 1 hora. Vamos ver se vai ser isso. A Lúcia me ensinou a fazer o Não Perturbe aqui do celular para não ficar recebendo essas ligações, né, fantasma que a gente recebe. E bloqueiam minha chamada, minha transmissão aqui com vocês. Então, a melhor ferramenta que eu posso trazer para você, e se você tiver realmente, assim, interessado em trazer transformações para sua vida, vai ser você ter com você o conhecimento sistêmico. Você vai ser capaz de observar uma situação de fora. Você vai ser capaz de sair de uma discussão sem se comprometer, sabe? Com o louco controlador que está do seu lado, ou sem você ser aquela pessoa que tem atitudes desproporcionais, dependendo ali de algum gatilho que aperta em você. Você vai se observar e você vai sair dessas situações. Então, como para mim funcionou dessa forma, eu criei esse método, levei para o Vida em Flow, que é a escola de autoconhecimento que eu fundei, e há 8 turmas, né, 8 grupos de mulheres diferentes, de idades aí com uma média ali de 40 para mais. Essas mulheres conseguem também fazer isso na vida delas e se tornam mulheres que são leves, que estão vivendo uma vida com uma tranquilidade diferente, sem ansiedade, uma apreciação da vida e uma noção clara, né, do que a vida tem para apresentar pra gente, sem ficar experimentando frustrações e nem fantasias, né, assim, dentro da mente. Então vamos para o tema que a gente
definiu hoje lá nos stories. Parabéns e obrigada pela indicação desse tema. Relacionamentos difíceis. Então eu vou contar pra vocês eu sempre uso, né, algum objeto assim para eu explicar o que é um sistema. Então vamos falar, ó, essa garrafa aqui ela tem um sistema para ela funcionar. Para ela funcionar, para eu abrir essa garrafa, eu preciso girar algumas vezes aqui para a esquerda e levar para cima. Então, se eu virar agora, a água vai cair. Se essa tampa não estiver no lugar dela, aqui, se ela não estiver segura aqui, né? Eu vou perder ela com facilidade. E se eu perder essa tampa aqui, eu vou perder a função dessa garrafa. A garrafa agora não pode ficar deitada lá no carro. Ela não pode cair em qualquer lugar. Eu só posso usar ela assim, em pé. Então eu já não tenho mais interesse de levar essa garrafa para os lugares, porque ela perdeu a utilidade dela, né? Assim, dá para tomar água, dá para colocar água dentro, mas eu já não posso, por exemplo, ter a segurança de virar ela para lá e para cá. Então a garrafa ela fica com menos força de serventia. Vamos falar assim, tá? A caneta é a mesma coisa, ela tem um sistema. Para ela não secar a tinta, tem uma tampa. Se a tampa ficar fora, o que vai acontecer com essa caneta? Que não é lá essas coisas, tá, gente? É só uma canetinha de Bob Good. Então, o que vai acontecer com essa caneta? A tinta dela vai secar. Então, a tampa, que sozinha não tem utilidade nenhuma, sozinha, né? Ninguém quer uma tampa para nada. Ela tem um lugar nesse sistema. Então, sozinha, ela é fraca. Mas no lugar dela, ela é necessária, ela tem muita força. Então a caneta é o que é, porque cada integrante dessa caneta está no lugar. Assim é com o nosso sistema familiar. Cada integrante tem um lugar no sistema familiar. Então, aqui, por exemplo, nós vemos a situação de um casamento. Um casamento, eu vou pontilhar aqui. Que é disso que a gente está falando hoje. Então, estamos vendo a situação de um casamento. Então, aqui, para o casamento acontecer, existiu uma mulher. E essa mulher... Ai, errei, gente. Eu apontei os filhos, perdão. Aqui, ó. Essa família aqui, ó. Isso aqui é uma família atual. Então, uma mulher casou com um homem e teve 2 filhos, ok? Então, apaga aí, vocês viram antes. Essa mulher casou com um homem e tiveram 2 filhos. Então, como que funciona, então, André, o andamento de um sistema? Como é que você explicou lá na caneta, mas como é que funciona na família? A mulher, ela teve um pai e ela teve uma mãe. Então agora esquece as histórias de família, tá? Vamos olhar para funções do sistema. Da mesma forma que para a caneta funcionar, cada parte tem que estar no seu lugar. Para uma família funcionar, cada parte precisa estar no seu lugar. O que é uma família funcionar? É um pai fazer as funções de um pai, de trazer segurança, de trazer força, vigor para dentro da casa, colocar limite nos filhos, impulsionar os filhos para a vida. Qual que é uma função da mãe? Esquecem as histórias, tá? Esqueçam as histórias. Qual que é a função da mãe? A função da mãe é trazer acolhimento, administrar os recursos, a comida que vai até lá o fim do mês, os materiais da escola, o cuidado com as crianças, a saúde das crianças. Estão comendo? Comeram tudo? Estão comendo muito doce? Como que eles estão? Então, esse cuidado, esse carinho, esse zelo, qual é a função, né, da mulher aqui em relação ao homem? A mulher, ela sustenta em casa os filhos, né, o emocional dos filhos, e ela se torna, inclusive é bíblico, né, o seio para o repouso. Né? Tira o que for sexual disso na mente de vocês, mas o seio para o repouso do homem que chega de fora de casa. Então o homem chega em casa e ali ele encontra o conforto, o refúgio, o amor da família. Por quê? Porque a mulher sábia edifica o lar. Então o homem chega em casa e tá ali, né? Estão as coisas acontecendo.
Só que a gente tem uma sociedade que abusa do patriarcado, né? Uma sociedade patriarcal que destruiu esse modelo de família. Então hoje, por causa de tanto ódio que a gente vive, tanto também feminismo, tanto machismo, essa estrutura se perdeu. Mas eu posso falar do meu lugar de fala, de quem já viveu o outro lado, que é: eu não quero depender de homem, meu corpo, minhas regras, eu vou fazer as coisas do meu jeito. E eu me tornei, sabe o quê? Nos meus 2 antigos casamentos, eu me tornei o homem da casa. O homem da casa, na mulher, é aquela mulher que banca a casa, é aquela mulher que ela briga com o pedreiro, ela resolve as coisas, sabe assim? Ela confronta o marido. Esse é o homem da casa. Então, em uma busca por ser uma mulher empoderada, eu me tornei, na verdade, uma mulher que se tornou um sargento dentro de casa. Agora, guarda isso aqui, vamos voltar aqui para o sistema, que eu vou mostrar como isso aqui afeta os nossos filhos também, tá? Então, no modelo ideal, é isso aqui. O homem, ele tem características físicas que foram feitas para proteção, para luta, para batalha, para morrer em guerra. A mulher, ela tem características físicas que ela foi feita por Deus, feita para o acolhimento, para a suavidade, para leveza, para ser protegida. Existem vários fatores que impedem com que essa mulher viva o que ela precisaria viver e que esse homem viva o que ele tem para viver com essa mulher. Vários fatores. E muitos deles, com certeza, sociais, né? Os sociais e a sociedade como se apresenta hoje. Então fecha agora, esquece tudo isso e mergulha você, que não está aqui para brigar, né? Nem para apontar o que está certo e o que está errado. Mergulha você no que é um desejo na sua vida. Porque atendendo dezenas e dezenas de mulheres dentro do Vida em Flow, eu percebi que muitas delas estavam machucadas, destruídas, com o feminino extremamente destruído, porque elas estavam na postura de homem da casa. Nessa postura, a mulher, ela está exausta, a mulher não sente mais, ela está seca, ela não sente prazer, ela não sente nem interesse em ter prazer. Então, não tô falando só de prazer sexual, tô falando de brincadeiras, de desfrute. Ela vai descansar, ela vai sentar para assistir um filme com uma pipoca, ela se sente culpada, ela sente que ela tá fazendo uma coisa errada. Então, essa mulher, ela se destruiu porque muitas coisas que ela tá vivendo hoje, que a sociedade pressiona, é estar no lugar do masculino numa relação. Então, como muitas mulheres optam por não ter relacionamento, essas mulheres que optam por não ter relacionamento acabam agredindo mulheres que querem estar no relacionamento. Então, eu estou falando aqui desse lugar, conflitos entre marido e mulher. Então, para isso eu preciso que você entenda e seja sincera com você mesma no que você quer viver dentro de um relacionamento. E aí, essa live vai ter utilidade para você. Agora, se você não quer viver isso, você só quer massacrar, né, o que for dito, porque eu vou levar para algo que é taxado hoje como tradicional, como quadrado, como falido, sabe? Então, assim, eu vou falar o que dá muitos resultados para as mulheres e você leva para o seu coração. Então, vai ser nosso acordo aqui, você leva para o seu coração o que faz sentido para você. Então, vamos lá. Essa é uma mulher e ela se casou com esse homem e hoje os dois vivem um conflito. Os dois não têm mais conexão sexual, eles não têm uma visão de futuro em comum, eles nem falam sobre o futuro. Os dois estão sobrevivendo. Eles só falam sobre problemas de dinheiro, problemas com filhos, o menino tá mal na escola, a menina tá depressiva,
tá com algum problema ali de saúde. Então eles só se comunicam para falar exclusivamente de problemas. Eles não têm mais aquela risada solta e tola, sabe, assim, no meio da tarde. Não tem esbarrar um no outro e fazer uma brincadeira íntima. Eles não assistem na mesma televisão, tem uma televisão no quarto, tem uma televisão na sala. Os dois estão convivendo e comemoram sempre os aniversários de casamento. Então eles vão lá, né, e daí hoje é aniversário de casamento, então ele leva ela para jantar em algum lugar. Mas assim, não existe mais intimidade, não existe conexão, não existe paixão, não existe, como fala? Cumplicidade entre o casal. O que pode, né, tá acontecendo aqui? Essa mulher, ela veio de uma família onde o homem, o pai dela, ele era rígido, agressivo, cruel até, e a mãe era omissa. A mãe ela julga, né, a mãe como uma pessoa que era fraca, uma pessoa que não tinha voz no mundo. Quando ela olha o resto do sistema, das outras mulheres, o que ela vai ver? Que as tias também viveram o mesmo, que as avós viveram o mesmo. Então essa mulher está vivendo algo hoje por lealdade familiar, lealdade feminina. Todo o sistema feminino, ela se tornou leal. Essa mulher, ela não tá bem no lugar dela. Ela está mal, ela não gosta de estar aqui, ela assiste filmes românticos, ela gostaria de estar vivendo aquilo que ela viu na novela, e não é uma inocência dela, não é uma imaturidade dela, é um desejo profundo no coração. Mas como nenhuma mulher pode falar isso antes, ela também se cala e preserva a história familiar. O peso dela estar vivendo o que ela está vivendo aqui com o marido já recai sobre a filha dela, que hoje está depressiva, está vivendo uma criança. É uma criança que não gosta de socializar, não gosta de brincadeiras comuns com os meninos e as meninas. Então ela chama a atenção da mãe, para a mãe olhar para ela. A mãe que não tem muito retorno do marido, ela dá amor pro marido, ela dá carinho pro marido, ela cuida do marido, e o marido nada, né? Então o que ela faz? Ela já cansou de dar a energia dela em um lugar que não tem retorno, ela joga toda a energia dela para os filhos. E esses filhos, logo mais, eles são crianças, logo mais o que eles vão fazer? Eles vão crescer e ocupar um lugar que não é o deles. Eles vão se tornar cuidadores da mãe. Então hoje a mãe está cuidando muito, muito deles, a razão da vida dela é eles, são as crianças. A razão dela estar nesse casamento são as crianças, e daqui a pouco essas crianças se tornam adolescentes, jovens, adultos e vão para um lugar que não é o deles. Lembra que eu falei que essa caneta aqui, ela funciona se tudo estiver no lugar? Que essa parte aqui, ela foi embora, a caneta continua funcionando, mas ela vai funcionar fraquinha, ela vai perder, ela vai secar, né? Aí, só que essa parte aqui, ela vai ser agora incluída, e daí essa caneta, ela vai ter a função dela perfeita. Quando cada integrante está no seu lugar perfeitamente aqui, o pai sendo pai, a mãe sendo mãe, os filhos no lugar de filhos, vamos falar da função dos filhos também? O filho no lugar de filhos, e o que acontece? Um fluxo de amor, abundância, prosperidade, harmonia, jorrado. Então imagina que aqui, ó, você tá vendo 3 gerações aqui, crianças, pais e avós. Então aqui tem os bisavós, trisavós, tetravós. Esse fluxo todo daqui desse sistema, ele é capaz de chegar aqui nas gerações atuais. É isso que a gente fala quando fala assim, quando cada um está no seu lugar, o sistema tem força. O sistema, ele funciona com uma vida leve, uma vida em flow, por isso que o nome da escola, inclusive, é Vida em Flow, porque cada um está no seu lugar. Aí você pode pensar, mas vai dar muito trabalho, André, colocar cada um no seu lugar. Não, porque se você ocupar o seu lugar, esquece isso aqui, se você ocupar o seu lugar no seu sistema familiar, o restante que estava fora do lugar começa a se rearranjar e retornar para o seu lugar. Então vamos ver aqui o que essa criança que está aqui, ela está perdendo. Já que ela não está recebendo o fluxo do amor, a força do amor dos pais dentro dela, por quê? Porque a mãe nega o que o pai é, o comportamento do pai,
O pai é agressivo, como o pai dela foi. Ela casou com um homem semelhante ao pai dela. Semelhante não ao pai que foi para ela. Não. Semelhante ao que o pai foi para a mãe. Então, às vezes, é uma criança que teve uma mãe omissa, que ela julgava como fraca, e teve um pai muito agressivo. Só que o pai era agressivo para a mãe. Para ela, o pai era um doce. Aí ela vai casar com um homem que é semelhante ao pai, mas não doce, como era o pai para ela, agressivo como o pai era para a mãe. Vocês estão entendendo isso aqui, gente? Deixa eu ouvir vocês aí, senão, né, eu vou ter que abordar outra estratégia aqui, tá? Tem mais folhinhas aqui. Então, ela reproduz o sofrimento da mãe, sendo leal a todo o sistema familiar feminino, se casando com um homem igual. Só que o fato desse homem aqui ser agressivo e ela não estar bem nesse relacionamento, ela passa a super proteger os filhos. Quando ela faz isso, olha o que acontece. Ela corta o acesso dos filhos. Clareza? Belezinha, Lúcia. Ela protege os filhos agora do pai, da violência do pai, da agressividade do pai. Então ela agora corta o acesso dos pais para o filho. Só que os filhos, eles são metade a mãe e metade o pai. Eu e você. Eu sou metade o meu pai, metade a minha mãe, mais a minha evolução pessoal. Quando a minha mãe nega o meu pai dentro de mim, ela olha pra mim e ela fala assim, por exemplo, você é igualzinha a seu pai, com uma crítica. Quando a mãe fala uma coisa dessa pro filho, ela não tá, pra ela vai fazer assim, né? A mãe fala assim, não seja igual ao seu pai, né? E na cabeça dela, ela tá fazendo um bem pro filho. Mas pro filho, mesmo que seja inconsciente, mas na maioria das vezes não é inconsciente. Na maioria das vezes vai acontecer isso de forma muito consciente. O filho vai fazer assim, sou mesmo igual ao meu pai. Ué, ele é meu pai? É uma forma de o filho reafirmar o pai dentro de si. Imagina assim, ó, eu sei quem é o meu pai, eu sei quem é a minha mãe. Eu posso falar mal do meu pai e da minha mãe, mas se alguém falar mal do meu pai e da minha mãe, não, porque parece que tá falando mal de mim. Vocês não têm essa sensação? Se alguém criticar o pai e a mãe, e você também critica, porque você concorda, mas você pode falar. Mas se alguém criticar o seu pai e sua mãe, você fala, você reage. Fala assim, não, você não tem direito de falar do meu pai e da minha mãe. Por que isso? Porque é uma parte sua. Você é extremamente identificado com seu pai e com a sua mãe. Porque você é o seu pai e você é a sua mãe. Então, desculpa, né, se eu vou falar uma grande novidade aqui, mas um dia era o espermatozoide do papai fecundando o óvulo da mamãe. E ali veio você. O que aconteceu? Os tecidos se multiplicaram, cresceram, a mamãe deu a vida para você, né? A passagem, né, para você vir pro mundo. A mamãe nutriu, alguém ajudou ali e você cresceu e você se tornou o que você é hoje. Mas como você não consegue nem se imaginar, né, dentro daquele homem por causa do tanto de imagens já e de rótulos que você colocou naquele homem por causa dos seus sofrimentos, dos seus traumas, você esquece que você é parte dele, que você é fruto dele. E a mesma coisa para aquela mulher. Devido a tanto julgamento, tantos rótulos, tantas identidades que você deu para ela, tanta dor que ela te causou, ele te causou, então você não consegue se ver mais. Sinto lhe informar, você é metade seu pai, metade a sua mãe, mais a sua evolução pessoal. Então não conta só o que você recebeu deles, conta também as suas decisões de vida. Então, gente, tô falando isso até agora e não entrei no tema da relação difícil, né? Mas acho que vai ficar, vai dar pra vocês entenderem aqui no final o que eu quero dizer. Observa isso, então, vamos supor que essa situação aqui da mãe proteger o pai, aconteceu também aqui em cima, né? Aqui em cima, com a mãe dela e com o pai dela. A mãe protegeu a filha do pai.
Mas o pai era bonzinho pra filha, só que a mãe não acreditava nisso não, e a mãe protegia. A filha, ela cresceu e ela sentiu falta do pai. A mãe super protegia a filha. E a mãe, então, protegia a filha desse pai, que era agressivo. Porque o pai era agressivo para ela, a mãe achava que ia ser agressivo também para criança. Essa criança cresceu. E ela cresceu sentindo que ela não sentiu o amor do pai completamente. Ela não sentiu o pai inteiro, porque o pai era uma coisa para a mãe, o pai era outra coisa para ela. Para a mãe, ele era agressivo, forte, posicionado, rude, sabe? Então tinha uma força ali e ela não recebeu isso do pai. Agora ela se casa com um homem e ela passa a invocar essa energia que deveria ter vindo do pai para ela passa a invocar essa energia no marido. Essa mulher tem um monte de buraquinhos aqui dentro por causa da relação estranha que o pai e a mãe tiveram. E esse homem aqui, por sua vez, ele também tem uma criação horrível aqui, né, com os pais e tal. E ele também veio todo rígido, todo cru, todo, como fala, aqueles homens assim, sabe, tipo Idade da Pedra? Ele veio assim. Ele atrai para a vida dele uma mulher, atrai parece a lei da atração, né? Mas ele vai se conectar com uma mulher que não é uma mulher forte, guerreira, briguenta, não sei o que. Não, ele vai procurar uma mulher que tem um modelo que a mãe foi pro pai. Então, olha só, não tem nenhuma vítima e nenhum agressor aqui nessa história. Tem um homem que tá tortinho lá na vida dele, e lá andando na vida dele. Por quê? Porque ele teve os pais assim, meio estranhos. Ele tá lá andando na vida dele. E tem a mulher que tá procurando receber a energia que ela não recebeu do pai na vida dela. Porque o pai, ele era um homem forte, posicionado, não sei o quê. Só que o pai não deu essa energia para ela. Ele tentou compensar todo o mal que ele fez para a mãe, sendo super protetor para ela. Então ela ficou tortinha também. Ela não recebeu o que ela deveria ter recebido do pai e da mãe. Então os dois estão lá e os dois se encontram e os dois viram um relacionamento. Olha, tem uns buracos aqui para preencher. Olha, eu tenho aqui uns excessos para liberar. Então vamos se conectar. E os dois se conectam. Então não tem vítimas, tem na verdade pessoas vivendo uma dinâmica silenciosa nesse sistema. Então por isso que quando você começar a trabalhar o seu movimento sistêmico, trabalhar o seu genograma, entender a sua história, entender a quem você está sendo leal, a história de quem você está repetindo, dar lugar para essas pessoas no seu coração, você finalmente pode se libertar desse padrão. E tem duas formas de se libertar de um padrão, quando o padrão é relacionamento. Ou o relacionamento dá muito certo, ou ele se acaba. O problema é você ter a ilusão de que o tempo vai solucionar um relacionamento ruim. O tempo vai trazer uma nova história, uma nova oportunidade. E aí esse relacionamento vai ficar bom do nada, sabe? Você já fez terapia de casal, você já fez encontro da igreja, você já fez descarrego na sua casa, você já fez simpatia, você já fez penitência. E passaram 30 anos e você tá dentro desse casamento. Então, vai chegar um momento que você... Não vai chegar, né, do nada. Mas assim, você vai fazer um movimento e encontrar o que é essa lealdade sistêmica, você vai poder tomar uma decisão. Quando você receber lembra, né? Se tá todo obstruído, caiu aqui. Se tá todo obstruído aqui por causa de um monte de situação que não foi vivida, não foi bem vivida, não foi solucionada, o que vai acontecer? Eu não vou receber aquele fluxo da minha ancestralidade, aquela força ancestral. Pra quê? Pra eu fazer o que eu preciso fazer. Aí você libera, você, né? Vamos falar você aqui, né? Porque aqui é a filha. Então você olha para a vida da mãe, olha para a vida do pai e faz um movimento de liberação. Resumindo, você vai pensar assim, né? Levar para a consciência, levar para o coração, entender, vai registrar isso no seu genograma. Já vou falar para vocês quando a gente vai fazer o nosso genograma junto, tá? E você vai liberar de forma sistêmica, porque quando vem a luz está solucionado. Quando você
tem consciência de que você está rompendo o padrão, uma camada já foi destruída desse padrão que te aprisiona. Então você vai gentilmente olhar para o seu pai, para sua mãe, querido papai, querida mamãe, eu deixo vocês com a história de vocês e eu sigo o meu caminho. Querido papai, querida mamãe, da história de vocês eu não faço parte. Eu agora tomo a vida de vocês dentro de mim e eu sigo o meu caminho. Ai, Jan, me encanta verte. Besitos, te extraño, te vou escrever. Ai, gente, a minha professora de yoga lá do México, perdão aí pelo o espanhol já enroscado. Ai, que delícia. Querido papai, querida mamãe, o essencial eu tomei. O essencial eu recebi. E o essencial era a vida. O que você tinha que tomar desses dois? A vida da mãe, a vida do pai. E você seguir o seu caminho. Mas nós, quando a gente veio, né, assim, para esse mundo e a gente recebeu muito, né? A vida não é pouco. A vida é muito. Por isso que a gente tem a sensação que a gente não pode só receber a vida e viver livremente. Viver a vida que eu quero, a vida que eu desejo, viver a vida nos meus próprios termos. Eu tenho a sensação de que eu devo algo para os meus pais. E por isso eu me coloco para repetir as histórias deles, dividindo o fardo que eles viveram. Então eu sinto que se eu sofrer as mesmas dores que minha mãe sofreu, eu vou conseguir compensar um pouco do que ela me deu. Que se eu repetir os vícios que o meu pai teve, as dificuldades financeiras que o meu pai teve, eu vou conseguir compensar um pouco do que ele me deu, porque o que os pais deram foi muito. Esse é o maior movimento de cura que você pode fazer quando você tiver a oportunidade de trabalhar o seu movimento sistêmico. Você reconhecer que o que você recebeu de pai e de mãe nunca, jamais, não importa o que você faça, não importa se você crie a cura para a pior doença do mundo, que você cria a solução para todos os problemas do planeta, não importa. O que você recebeu do seu pai e da sua mãe nunca vai ser equilibrado, porque é a vida. A vida. Você só está aqui, você só existe por causa do que você recebeu deles. Então não tem nada maior que isso. Mas André, eu não consigo ser grata por isso. De verdade, você não precisa ser grata. É só ter um mínimo de inteligência, sabe? Racionalidade mesmo. Tinha um espermatozoide e tinha um óvulo. Virou eu e esse sou eu. Quem deu passagem? Esse homem e essa mulher. Eu não concordo com as atitudes deles, Andréia. Não é sobre isso. Você separa as atitudes dos seus pais da função que eles tiveram para você nessa vida. E na verdade, para eu levar aqui mais a gente para dentro do tema da nossa live de hoje, que é relacionamentos difíceis, eu vou te contar. É por causa disso aqui que eu tô falando que os relacionamentos são difíceis. Porque existe uma mulher que não tem coragem de fazer o que precisa ser feito. Ela vive no mundo hoje que ela tem capacidade de sair de um relacionamento bosta, de um relacionamento ruim. Perdão, gente, desse termo. Mas ela tem capacidade de sair de um relacionamento ruim. Mas ela fica, mas André, não é fácil assim. André, o homem pode matar, o homem pode não sei o que, o homem pode agredir. Então, esses comentários, eles não ajudam essa mulher. Sabe o que ajuda essa mulher? A outras mulheres darem força para ela e proteção para que ela possa sair desse lugar. Essa força pode vir de uma filha adulta, pode vir de uma irmã antiga, né, mais velha, antiga, uma irmã mais velha, de uma tia, pode vir de uma amiga. Essa proteção. Para quê? Para proteger uma pessoa que está em um relacionamento, por exemplo, abusivo. Mas vamos falar que não é um relacionamento abusivo, porque também se conhece. Ou você está em um relacionamento que você está lá porque você tem ganhos secundários. Ah, se eu sair daqui, eu vou pagar como o meu aluguel? Se eu sair desse relacionamento ruim, como é que eu vou pagar meu aluguel?
Aí vai lá, vai fazer um acordo com o homem, e o homem vai falar assim, não, eu vou pagar seu aluguel. Aí você vai comer na mão desse homem o resto da vida. Agora não como esposa, mas como ex-mulher. Que depende, que tem um controlador agora. É como um cachorrinho com uma coleira um pouco mais longa na mão desse homem. Então não, querida mulher, se você está numa situação como essa, e você sabe que se você tomar a força do seu pai, a força da sua mãe, reconhecer que você tem tudo que você precisa, você não vai cair em uma dependência emocional. Você vai saber que você tem o que você precisa. Você vai dizer, tudo que eu quero eu consigo. Tudo que eu começo eu termino. Tudo que eu não sei eu posso aprender. Tudo que eu faço eu escolho fazer. Toda a força que eu preciso habita em mim. É a mulher que vai saber empreender, vai saber administrar, vai saber fazer o dinheiro render, vai saber gestionar as dinâmicas e horários dos filhos. E por isso que a gente está vendo hoje que existe muita mãe solteira e não existe pai solteiro. Porque a mulher, ela tem essa capacidade dentro dela. E aí fica pesado, claro, para essa mulher, né, fazer tudo isso. Mas vocês já perceberam que a mulher faz isso? Quando o homem precisa ser um pai solteiro, ele tem toda uma rede de apoio do lado dele. A mulher, ela tem facilidade de acessar essas forças dentro dela. Ela dá conta de fazer isso. Eu não tô aplaudindo isso não, tá, gente? Eu acho que todo pai tem que ser pai, toda mãe tem que ser mãe, né? Mas, assim, é uma situação que a gente tá enxergando. E a mulher chega pra mim às vezes e fala assim, ai, André, eu sou muito masculina. Não, a mulher tá lá fazendo um curso. Ainda consegue fazer um curso, assistir uma aula por semana pra fazer as liberações dela. Por quê? Pra ela desbravar no mundo. Pra ela ser melhor para os filhos. Além de viver essa dinâmica toda de equilibrar os horários dos filhos, a força, o potencial dela de trabalho, ela ainda tem o desejo de viver uma independência emocional. E ela vai viver isso. Então, quando você souber o seu valor, você não vai entregar o seu valor para outra pessoa. Para outra pessoa cuidar de você. Então, ignora tudo que tá rosa aqui agora, tá? Vamos ver tudo aqui limpo e livre. Existe uma mulher inteira. O que é uma mulher inteira? Ela sabe da onde ela veio. Ela reconhece que a mãe viveu o que viveu por causa da época que viveu. Ela reconhece que o pai teve atitudes lá que não foram muito legais, mas ela sabe que ela não tem nada a ver com a história do pai. Não tem. André, mas é o pai dela. Ela não pode fazer nada. Com o que veio antes dela, ela não pode fazer nada. Ela olha essa história, ela reconhece, né, que foi uma história triste e difícil, mas ela sabe o lugar dela. Ela sabe. Aqui do meu lugar eu recebo a força do meu pai e a força da minha mãe. Ela sabe o poder pessoal dela. Ela tem dentro dela, porque veio da mãe, uma força de administração. Ela não tem medo de sucesso, ela não tem medo de acolher e de cuidar de pessoas. Ela não tem medo. E muito menos de cuidar dela mesma. Ela se dá espaço, ela sabe dizer, agora chega. Ela sabe falar assim, nossa, agora estou cansada, eu vou descansar. Eu vou colocar os meus pés para cima aqui 3 horas da tarde. Por quê? Porque eu sei que o meu corpo está cansado. Ela sabe fazer isso. Uma mulher inteira. Ela tem dentro dela a força que ela recebeu do pai. A força que ela recebeu do pai fez com que ela soubesse colocar o projeto dela no mundo, ir pra vida, lutar por uma vaga de trabalho onde ela quis. Ela desbravou, ela viajou para onde ela quis, ela era segura, ela conseguiu colocar limites quando homens tentaram violar assim, né, gente, não, tentaram tirar proveito dela. Então ela conseguiu colocar limite também e sair de relações ruins. Ela é uma mulher inteira. Essa mulher inteira tá aí passeando pela cidade e ela encontra um homem inteiro. Um homem que também falou, querido papai, eu não vou ser igual a você não, eu vou viver aqui minha vida, eu vou, né, teve uma boa relação aqui com os pais e ele foi pra vida. Os dois estão inteiros. Duas pessoas
pessoas, né, um homem e uma mulher inteiros dentro de uma relação, não existe dependência emocional. Não pode existir, por exemplo, ciúme, briguinha. Mas André, isso é normal. Gente, isso não é normal. Foi vendido pra você como normal, como já vendem pra você que estresse é normal, como entregam pra você que cólica todo mês é normal, como entregam pra você também que se você não tiver hoje em dia uma agenda, você não tiver tempo pra nada, você é uma folgada. Fala pra você, crise de ansiedade, TDAH, tensão do não sei o que, LER, todas essas doenças, né? Hoje é normal. Então, não é normal. E ciúme é uma possessão. Ciúme que muitas mulheres, inclusive, sentem como se fosse uma prova de amor. É um sentimento de posse. Eu estou com você, você não coloque essa roupa. Eu ouvi isso, gente, em um casamento que eu estive. A gente vai sair, mas você vai trocar esse short. Entendeu? Então assim, não. Então a gente não vai sair. Então a gente não vai sair. E o como que fala? A punição por eu não querer trocar de short era eu não ir lá almoçar com a família, que por acaso era a família dele, inclusive. Eu não podia almoçar lá com a família, porque eu não ia trocar de short. Entendeu? Então, assim, daí é ciúme, né? Mas é porque, né? Pra ele, né? Muito. Não é normal. Não é prova de amor. Se você, mulher, depende que seu homem tenha ciúme de você pra você se sentir amada, você provavelmente está vivendo uma história muito trágica. Muito trágica. Mas pra algumas pessoas isso funciona e pra elas tá tudo bem assim. Então, ok, mas que saiba, não é normal. É possível, por que eu falo que essa escola chama Vida em Flow? Porque quando você estiver no seu lugar no sistema, quando você entender o seu corpo, mente, emoções, você se conhecer como mulher, você saber se posicionar, você saber colocar sua expressão no mundo de quem você é, você vai receber, assim, um entendimento da sua saúde. Você vai tirar tudo que é excesso da sua vida, da sua alimentação, do que você assiste, do que você escuta. Começa pessoas saírem da sua vida, pessoas pessoas que gostavam, né, de alguns hábitos que não eram muito bons pra você, passam a criticar você, porque agora você tá diferente, você tá estranha, porque você já não faz mais isso, não faz mais aquilo. Você olha pro seu passado não com culpa ou com dor. Você olha pro seu passado como se fosse um livro. Um livro. Olha lá o livro, fechei o livro, tô aqui vivendo o quê? Meu presente. É isso. De vez em quando eu preciso consultar o livro, vou lá, faço um genograma, volto a viver minha vida. Se eu ficar presa lá em decisões que eu tinha quando eu tinha 20 anos de idade, decisões que eu tomei, decisões que você tomou quando você tinha 16 anos de idade, sob pressão, sob julgamento, sabe? Como é que você vai olhar para sua vida hoje? Nem existe mais aquela mulher, aquela menina que você era com 16 anos de idade, aquela menina que você era com 8 anos de idade, a ferida daquela mulher que foi com 23 anos de idade, hoje você tem 50 e você tá carregando essas feridas abertas. Por quê? Porque você ainda não sabe quem você é inteira. Os problemas de relacionamento, as confusões de relacionamento estão acontecendo porque você, mulher, não sabe o seu lugar, não sabe a sua potência, não sabe quem você é. Porque no momento que você souber, você vai honrar todas as que vieram antes. E principalmente, antes você honrava para ser igual a elas, para pertencer a elas. Agora, por elas, por tudo que elas não viveram antes, por tudo o que elas sofreram, por não poder escolher os maridos que elas tiveram, por não poder expressar o prazer que elas sentiam, por não poder ter liberdade sobre o próprio corpo, eu hoje, que estou aqui na vida, viverei mais e com mais presença e com mais consciência por vocês que não puderam viver isso antes. E eu viverei mais. Pelo prazer que vocês não sentiram, eu sentirei mais.
pela voz que vocês precisaram calar, eu direi, eu direi. E agora, quando eu abro minha voz para falar com um homem, eu não preciso entrar numa postura de confronto. Essa mulher, ela pode ocupar o lugar dela, o lugar do feminino na relação, o lugar da mulher, da mulher feminina. Ela relaxa, ela cuida dela. Andréia, qual é o maior segredo para uma mulher parar de ser malabarista dentro da própria casa, cuidando do filho, marido, e trabalhar o feminino dela? Ela olha para ela. Sim, ela tem afazeres para fazer na casa, eu sei. Mas ela vai tirar momento para ela. Ela vai fazer. Ela vai na academia porque ela gosta, ela vai dançar porque ela gosta, ela vai assistir o filme que ela quer, ela vai estudar porque ela quer, ela vai ler os livros que ela quer, ela vai fazer por ela. O problema é que a mulher, quando está desconectada do corpo, mente, emoções, o que ela está fazendo? Ela se sente útil servindo. Servindo. Eu falo, Andréia, mas se eu for pra academia, quem é que vai fazer almoço para os meus filhos? Quantos anos tem seus filhos? Quantos anos tem os filhos? 17 anos. Deixa eles fazerem o almoço. Andréia não sabe cortar uma cebola. Deixa eles perceberem que eles não sabem cortar uma cebola. Entende? Então essa é uma questão. Para você ocupar o seu lugar, quando você ocupar o seu lugar, as pessoas ao redor vão ocupar o lugar delas. Então um filho de 17, 18 anos que não sabe preparar um almoço, porque nunca precisou? Porque não tinha uma mãe. Tinha uma empregada. E assim, eu tô falando dos filhos mesmo, gente, porque se eu ficar falando de marido aqui, vai ficar parecendo que eu tô reforçando o patriarcado, tá? Mas é bem simples assim, ó. Tô sentindo que eu tô apagada. Eu vou lá e eu começo a olhar pra mim. Eu invisto em mim, eu começo a fazer meus exercícios, eu cuido da casa porque eu gosto da casa limpa, eu gosto de servir um almoço gostosinho, gosto de pôr a mesa, mas ninguém senta na mesa com o celular, ninguém senta na mesa do jeito que quer. Então a mãe, ela pode fazer isso. Agora ninguém quer fazer isso, ela faz pra ela. Ela faz o almoço dela, ela senta, ela se serve, ela senta na mesa sem celular também na mão, né? Se ela tá ensinando alguma coisa pra alguém. E ela come com presença, com qualidade. Ela tem um contato muito maior com a espiritualidade agora também, porque ela olha pra ela, ela entende. Gente, olha isso, eu tô até suando, tanta energia que eu tô aqui. Fala de coisa de casal, gente, é uma... Mexeu no meu mapa da mina, sabe? Foi muitas coisas aí que eu vivi. E essa mulher, ela encontra o lugar dela dessa forma, olhando pra ela. Só que eu falo isso aqui numa live, pode parecer difícil, sabe? Difícil de se fazer. Porque, assim, lá, quando você vive o processo dentro do Vida em Flow, a jornada do Vida em Flow, existe um conhecimento progressivo. Então, ele vai montando na sua mente de uma forma que você enxerga o porquê de fazer isso. Né? Mas aqui, essa live aqui, eu tô preparada já para receber umas bombas dela. Então... essa mulher, ela relaxa no feminino. Automaticamente, esse homem ocupa o lugar de homem. Ele sai daquele sofá miserável. Ele sai desse lugar miserável de desejar pouco, de sonhar pequeno, sabe? De ter a régua baixa. E ele passa a observar que alguma coisa mudou nessa mulher. Essa mulher começa a apresentar alguns desejos. Olha, eu acho que no próximo ano a gente vai fazer uma viagem. Ou vai chegar no momento que ela vai falar assim, olha, eu vou empreender, eu vou colocar aqui um negócio de costura. Eu vou montar um restaurante. Eu tô pensando aqui se a gente fizer tal negócio. E esse homem agora, ele escuta essa mulher. Ele escuta essa mulher. Os filhos agora estão protegidos, porque a mãe não está mais num lugar dependente dos filhos. A mãe voltou para o lugar. Então os filhos param de apresentar as dificuldades que eles apresentavam antes para chamar a atenção da mãe e do pai. E os filhos retornam para o lugar deles. Quando o integrante eu digo você, tá? Você, porque é aquele que tem o conhecimento. Quando aquele que tem o conhecimento do sistema ocupa o seu lugar, todo o resto se rearranja. E eu vou contar uma coisa para vocês. Eu sou a quinta de 6 filhos. Eu era a filha mais revoltada daquele casal.
A filha que não se conformava. A filha que, quando se separou por 2 vezes, olhou bem para os olhos da mãe e falou assim: tá vendo, mãe? Você também pode. Você não precisa ficar em um relacionamento ruim. A filha estava vivendo o quê? A repetição dos pais, relacionamentos ruins, e tentando ensinar para a mãe que a mãe podia. Quando a filha tenta ensinar uma coisa para a mãe, onde ela vai? Ela vai aqui para cima da mãe. A filha que está acima da mãe e do pai, o que ela recebe na vida dela? Dificuldade, porque lembra que o fluxo do amor, prosperidade, abundância, harmonia, saúde vem de lá da ancestralidade e chega aqui para nós que estamos hoje? Quando eu saio desse lugar e me coloco acima dos meus pais, eu não recebo. Eu não recebo, porque eu tenho que estar aqui no meu lugar para receber. Esse lugar não é só aqui escrito no papel, é um lugar dentro do meu coração perante os meus pais. Então, o que me coloca acima dos meus pais? A minha arrogância, a minha ideia louca de que os meus pais fizeram tudo errado, de que eu sou melhor que eles, de que eu fiz alguma coisa que eles não souberam fazer. Então, quando eu reconheço a história dos meus pais, né, lá, parei de fazer aquela palhaçada, né, de ficar se metendo no casamento dos meus pais, e eu falo, minha mãe tá vivendo isso por causa da história dela. Entendi, né? Porque o genograma, ele traz essa visão, né, pra gente também. É uma história de vida que minha mãe viveu, é uma escolha que minha mãe teve. Querido papai, querida mamãe, da história entre vocês dois, eu não faço parte. Eu saio desse lugar e eu me coloco aqui. Quando eu estava nesse lugar aqui, ó, arrogante, perante a minha mãe, perante o meu pai, sabe o que acontecia? Minha mãe ligava pra mim pra saber o que ela falava pro meu pai quando tinha uma briga, quando tinha uma confusão. Ela ligava e já falava assim, às vezes: você não sabe o que seu pai fez. Ou eu já perguntava: o que ele aprontou agora? Era assim que falava, ele. O que ele aprontou agora? E eu tava aqui. Quando eu tava aqui, ó, nesse lugar, sabe o que acontecia? Eu tinha uma vida financeira desgraçada. Eu vivia no meu relacionamento a mulher masculina, a macha, a guerreira, a general. Eu era uma mulher que arrumava briga dentro de ônibus. Eu comprava briga de pessoas que nem me conheciam, que eu nem conhecia. Porque eu tinha uma raiva explosiva dentro de mim. Eu tinha aquilo dentro de mim. E tudo isso era o que? Uma negação do que o meu pai representava na minha vida. Então, quem eu era pro meu marido? O meu pai. O que meu pai era pra minha mãe. Então, adivinha, eu era uma mulher masculina lidando com um homem que também era masculino, que tinha a força dele, e a gente vivia o quê? Combate. 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 Porque ele tinha, assim, a força dele masculina e a gente vivia em combate. Ou a mulher vai viver combate, conflito o tempo inteiro porque ela tá na energia masculina, ou nessa energia aqui, tá? Essa aqui não. Ou na energia masculina, ou ela vai atrair um homem feminino. Um homem que é calmo, manso, sensível, obediente, passivo. E ela não se conecta com esse homem. Porque ela fala assim, ele é um nádegas flácidas. Ele é um nádegas flácidas. Eu não me atraio por esse homem. Mas casou. Casou por quê? Porque é sistêmico, minha gente. Vai casar mesmo. Então, qual foi o meu movimento? Eu ir pro meu lugar. Aniquilar essa mulher aqui. Que o ego tanto enaltecia. Eu amava ser essa mulher. Eu amava salvar a vida dos meus pais. Eu amava brigar com as pessoas. Eu chegava no salão para as minhas clientes e contava. Ai, o pedreiro foi ontem lá em casa e eu fiz isso, né? Sabe? Assim, ó. Eu tinha essa cara, sabe? Horrível, gente. Mas eu me achava. Eu achava incrível que eu conquistava coisas incríveis por estar no masculino. E estar no masculino realmente me fazia ganhar brigas. Mas todas as vezes eu tinha brigas, eu não conseguia relaxar no meu feminino. Então, quando eu comecei a fazer, obviamente, esse casamento acabou, aquele relacionamento acabou. Eu, querendo viver uma vida
solteira, né, sozinha, não entrar mais em relacionamento, porque, né, 2 casamentos frustrados, outros relacionamentos que não vieram a ser casamentos, todos frustrados. Então, todo mundo tinha um problema, né? Todo mundo tinha um problema e eu, que era muito perfeita, tinha que ficar sozinha. Então, não era, né? Aí eu conheço uma pessoa muito legal, muito bacana, meu número, tinha tudo a ver comigo e eu comecei a enxergar problema nesse relacionamento. Até a hora que eu penso, talvez, Andréia, talvez o problema não sejam eles, talvez o problema seja você. E nesse lugar, nesse momento de iluminação espiritual, brincadeira, né? Mas nesse momento de iluminação, eu percebo que o problema era eu, onde eu estava me colocando e tudo, o lugar que eu estava fora. Então, quando eu ocupo o meu lugar, eu recebo um amor da minha mãe que eu nunca tinha recebido na minha vida. E eu não falei assim, oi mãe, olha, eu tô ocupando meu lugar hoje, né? Não é. Vai um tempo para você ocupar o seu lugar. Quando você volta pro seu lugar, ninguém acredita que você vai ser aquilo mesmo. As pessoas vão ficar esperando o monstro aparecer de novo. Elas estão acostumadas com o monstro. Então, assim, quando você ocupa seu lugar, você precisa meio que criar raízes ali para as pessoas entenderem que você se transformou em algo. E é assim também com os outros, né? Você não acredita quando alguém chega bonzinho pra você depois que ele foi muito mal pra você. Então eu precisei me fixar no meu lugar. E foi uma cura muito grande e muito bonita. Quando eu volto pro meu lugar, eu passei a ser feminina na relação que eu tenho hoje. Que lá, quando eu tava com 1 ano de relacionamento, eu já tava vendo assim, né? O que tava de errado comigo. Foi quando eu comecei esses processos. Gente, vai fazer 11 anos que eu sou casada, em uma relação de feminino e masculino em equilíbrio, uma filha que quem conhece sabe, né, assim, uma vida bonita acontecendo, uma cura de relação. Como? Ocupando o meu lugar. André, essa live inteira que você ia falar de relacionamento ruim, em vez da gente meter o pau no nosso marido aqui, você ficou falando para ocupar o meu lugar? Porque aqui no Vida em Flow você sempre vai ser guiada para a solução, não se afundar cada vez mais nos seus problemas. Quando eu voltei para o meu lugar, eu recebi muito mais do que simplesmente um marido bom. Eu recebi uma cura muito grande dos meus familiares, uma reconexão com os meus irmãos, como eu falei, eu sou a 5ª de 6, uma reconexão com os meus irmãos, prosperidade na minha vida, a minha vida financeira que era uma baderna, uma bagunça, uma caloteira, que eu era toda endividada, toda bagunçada, sabe, metia os pés pelas mãos, não sabia fazer nada com dinheiro, era até mais seguro eu não ter dinheiro do que eu ter, porque eu fazia mais besteira ainda com dinheiro. Então, a vida que era toda uma bagunça, ela se abriu, ela se aliviou, sabe? Então eu vivi coisas muito incríveis depois disso aqui. Coisas mesmo de realizar meus sonhos, de fazer viagens que eu queria, de trazer propósito para o meu trabalho. Então o que eu encorajo você não é só sobre o seu relacionamento ruim. Você não precisa talvez começar, boa tarde, você não precisa talvez começar pelo relacionamento ruim se você sente que você ainda não tem força para olhar para esse homem aqui. Mas você com certeza tem força para olhar para essa relação aqui, ó. Você e quem veio antes. E quando você receber a força de quem veio antes, você vai saber exatamente o que fazer. Você vai... Também quero presente. Você vai saber exatamente o que fazer para se posicionar aqui nesse relacionamento. Então, gente, primeiro, parabéns, dona Kátia Catarina, pelo seu aniversário. Quer presente? Comece a seguir. Manda essa live para alguém que você goste. E tem bastante presente aqui no feed para você, com lives assim, bem variadas. Você gostou da explicação? Com lives bem variadas para você estudar aqui. E ó, vou dar um presente também aqui já em homenagem a Kátia, tá? Gente, eu quero mostrar pra vocês, eu quero que a gente faça junto o nosso genograma, sabe? Eu vou desenhar o meu e vocês vão desenhar o de vocês. Nós vamos fazer isso juntos em um curso gratuito de 3 aulas. Gente, é bem completo. Nos dias 6, 8 e 10 de abril. Para você já entrar no grupo VIP, vai entrar direto no grupo VIP para você receber
informações, poder trocar uma ideia comigo de vez em quando, você vai escrever no comentário dessa live, não no comentário aqui agora ao vivo, tá? Mas no comentário dessa live, assim que eu subir essa live, você vai escrever, quero entrar no grupo VIP. No grupo VIP, você vai receber o que você precisa, mas você vai fazer o genograma junto comigo, passo a passo. Porque se eu deixar a aula simplesmente gravada lá pra vocês, vocês vão falar, um dia eu faço, vocês não vão fazer. Então não, a gente vai fazer junto. Dia 6, 8 e 10 de abril. O genograma, ele vai mostrar pra você todos os emaranhamentos que você tá vivendo, todos os padrões de repetição que você tá vivendo, e vai ser muito mais fácil de você conseguir romper os padrões que você tá vivendo da sua ancestralidade. E você vai deixar de ser uma mulher que é vítima da própria história e vai ser aquela mulher que escreve a própria história. Então eu espero muito vocês. Então comenta aqui nessa live, tá? Que você quer. Claro que pode, vocês escrevam, façam o que eu tô dizendo. Escrevam, assim que eu subir essa live, vocês vão lá e vão escrever: eu quero entrar no grupo VIP para fazer o genograma. A partir da semana que vem, eu vou começar a fazer, e eu vou fazer umas lives de aquecimento que eu vou mostrar tudo que as mulheres vivem dentro do Vida em Flow, para que vocês possam começar a ter um gostinho do que é. O que é esse movimento, por que esse movimento tem transformado a vida de muitas mulheres, por que elas conseguem fazer isso. Então, vou mostrar isso para vocês, vou contando isso para vocês. Então, gratidão pela presença de todas vocês e pela paciência dessa live gigante, né? Que eu acho que já passamos de 1 hora aqui. Um beijo. Toda terça e toda quinta ai, que lindas vocês, gente. Eu tô recebendo muito amor aqui, gente, nos comentários. Que pena que não fica gravado. Gratidão. Vida em Flow é só bênção. Você fica linda de azul. Gratidão, você tá linda. Ó, gente, de verdade, é muita beleza. Muita lindeza aqui nessa live. Então, gratidão. Lembra que toda terça e toda quinta nós temos lives aqui. Se você tem uma dificuldade muito grande, você pode me apresentar um tema, que eu vou trazer o seu tema aqui em forma de live e provavelmente também em forma de um desenho pra gente poder visualizar também melhor. Comenta comigo também aqui põe nos comentários dessa live, se você chegou até aqui nessa gravação, como você sentiu, sabe? Visualizar. Porque eu trouxe isso hoje, mas assim, se isso for confuso, eu abandono, tá? Mas se ficou uma coisa bacana pra vocês comentem comigo que eu trago mais disso pra vocês, tá bom? Beijo, se cuidem, gente. Até terça, na nossa próxima live. Beijo, gente. Tchau, tchau. Gratidão.